Então, voltando ao testemunho, né, lá, meu relato, porque meu celular tá com a memória cheia, então não dá para salvar o vídeo inteiro. A minha mente, então, ela começava a ter, como vinha os pensamentos toda hora, cada 2 segundos, assim, era absurdo. Você não tá curada, você não tá curada. Para eu acreditar que eu não estava curada. Por quê? Porque se eu acreditasse que eu não estava curada, todo esse processo que tinha começado já uma ação, ia parar. Então eu não podia deixar. Não podia. Eu tinha que manter o foco e declarar. Então, o que veio de inspiração para eu fazer? Toda vez que vem o pensamento, você não está curada, ou começava uma leve dorzinha, olha lá, a dorzinha tá chegando, você não tá curada. O que eu fazia? Veio essa inspiração no outro dia, né? Era para eu falar em voz audível. Mesmo se eu estivesse em local público, eu colocava a mão assim na boca. Eu falava bem baixinho, mas saía o som. E eu falava: eu estou curada. Em nome de Jesus Cristo. Eu falava dessa forma, gente, e foi essa frase que eu usei durante alguns dias, falava mais de 1000 vezes por dia. Chegava à noite, eu estava cansada, exausta. Muitas vezes eu sentia raiva, mas raiva assim, aquela, não raiva do sentido ruim, aquela raiva assim da minha mente, sabe? De ficar querendo me enganar que eu não tô curada, sendo que eu já estava curada. Então sentia aquela raiva e batia também aquele cansaço, porque a minha mente só descansava quando eu dormia. Aí eu fiquei dias assim, gente, falando mais de 1000 vezes por dia, porque foi uma luta terrível, porque eu estava em estado terminal. Então, assim, foi algo que foi uma guerra na mente ali completamente e assim, nos últimos momentos. Então era algo que eu tinha que ter força e tinha que ter fé e aquela fé de acreditar sem duvidar. Por isso que eu ficava falando mais de 1000 vezes por dia, porque eu tinha que manter essa fé sem duvidar. Vinha o pensamento, eu focava meu olho em algum ponto fixo, assim, em algum lugar na parede, ou se eu estava em um lugar aberto no céu, e ali eu já falava. Muitas vezes eu terminava de falar, o pensamento vinha, eu falava de novo, e assim ia. Isso durou alguns dias. Depois veio outra inspiração. Agora, quando sua mente disser para você que você não está curada, você vai falar, você vai agradecer. Depois de uns dias, gente, passando por isso, falando mais de 1000 vezes por dia, esse processo. Aí veio a parte de agradecimento. Agradece. Aí eu falava: Deus, muito obrigada por eu estar curada. E eu falava isso. E fiquei dias também falando mais de 1000 vezes por dia. Gente, esse processo, o total dele, daquele dia, daquela noite que eu escutei o que era a fé e como que eu tinha que fazer, até o dia da minha cura total, foram 30 dias. 30 dias. Foi algo assim surreal. Foram 30 dias. Mas assim, foi assim algo que como que eu posso dizer? Imagina repetindo mais de 1000 vezes por dia. Você terminar de repetir, somente mandar, e você terminar de repetir, somente mandar, e você continuar. Então, assim, é um processo. É uma ação que a gente tem que fazer. É algo que a gente tem que determinar fazer e entrar de cabeça e fazer, porque é igual o vento. A gente sabe, ó, o vento a gente sente ele, né? O vento a gente sente, mas a gente não vê. É igual a minha cura. Eu já estava curada. Eu já estava curada. Porque esse é o nosso. Deus deixou isso pra gente. É independente de religião. Vai na Bíblia. É herança nossa, gente. Ter prosperidade, ter, sabe, ser saudável, ter curas, ter dinheiro. É nossa herança.
Eu não recomendo a ninguém a parar de tomar remédio. Não recomendo. O que eu posso dar foi até algo que eu pensei essa noite, né? Porque eu gravei a primeira parte, não deu pra eu gravar tudo. Você falar assim: dor, você está aí? Eu tô te sentindo. Eu vou tomar o remédio, mas eu já estou curada. Eu vou tomar por tomar, mas eu estou curada. Então, é isso, é manter o foco, é ter fé, colocar em ação e ficar ali firme, não desistir, não desistir. Então, foi isso que aconteceu. E depois disso, gente, fui fazer exames e como se eu não tivesse nada, como se o meu órgão ali, meu intestino, não tivesse nada, era um intestino saudável. Então, assim, foi algo fantástico. E depois de um tempo, quando vinha uma gripe, qualquer coisa que eu sentia, eu olhava por um ponto fixo, assim, me concentrava e falava: gripe, vai embora, agora. Eu ordeno que você saia agora do meu corpo, porque eu já estou curada, em nome de Jesus Cristo. E funcionava. Naquele mesmo dia, depois já não sentia mais nada. Por quê? Porque eu já tinha entrado na fonte. Eu tive contato com a fonte criadora de tudo. Tive acesso à minha cura. Então eu aprendi. Então, assim, qualquer coisinha que vinha, nenhuma gripe eu deixava me afetar. É claro que depois foram passando os anos. E eu fui perdendo a prática, entre aspas, né? Porque assim, a gente se afasta da fonte. E assim, a gente conseguiu chegar na fonte, não é porque a gente conseguiu, vamos ficar ali para sempre. E a gente vai ter esses poderes, assim, de toda vez. Não. Aí, naquela época eu não falava de lei da atração e essas coisas que são muito ligadas à lei da atração, o poder do subconsciente, o poder do pensamento positivo, da vibração. E tudo isso tem muito a ver com a minha história. E naquela época eu não falava. Então, assim, depois de um ano e meio, eu não consegui ter mais esse acesso que eu tinha com a fonte. De falar e de. Eu achava que estava tudo bem. Ah, tudo bem, já passou. E os anos foram passando e eu fui esquecendo, sabe? E agora faz acho que uns 5 anos mais ou menos. Faz uns 5 anos mais ou menos que eu voltei. E aí tem bastante pessoas falando sobre lei da atração, vibração positiva. Eu falei, meu Deus, foi tudo que eu vivi sem saber. Então agora, falei, tô começando novamente, do zero ali, começando, já faz um tempo. E é só assim, é vigiai e orai, vigiai. Pensamento positivo, gente, pensamento positivo. O aparelho vai desligar, tá? Esse é o meu testemunho, meu relato de cura, tá bom? E fica para vocês, se vocês quiserem deixar algum comentário abaixo, depois eu respondo, tá bom? Um abraço a todos, namastê, até a próxima.